Fala pessoal, beleza? Aqui ó, ali mais uma vez. Hoje galera, vamos voltar a falar a respeito do caso do ativo aí do fundo imobiliário HCTR e da importância de se tomar muito cuidado com fundos imobiliários high yield, no caso, né? Aqueles que pagam bastante dividendos, que pagam dividendos altos, né? Em relação a outros aí, ok? Hoje eu vamos falar sobre essa questão aí, justamente com essa matéria aqui do Valor Invest, da qual eu dei uma lida ela hoje, tá nela hoje na parte da manhã, mas eu não tive o tempo suficiente de fazer um resumo. E vamos ler aqui juntos para ver como é importante, muita atenção com relação a esses fundos que pagam dividendos aí muito alto, tá? No caso aqui da Valor Invest, né? Eles dizem que caso da Hectare acende alertas importantes aos investidores de fundos imobiliários. O anúncio de diminuição de dividendos pelo fundo da gestora, o HCTR, ensina sobre a importância de olhar para além dos proventos pagos. Alguns fundos imobiliários têm risco muito maior do que os outros e os investidores precisam pesquisar a qualidade dos ativos da carteira e se a gestão é eficiente. Bom, aqui já no subtítulo já vem praticamente aí a dica. Pesquisar a qualidade dos ativos e a gestão. Porque não adianta o fundo pagar só bons dividendos, né? Acima da maioria, se nós não tiver uma gestão eficiente. E é isso que a gente vai ver no decorrer da matéria. No caso de um dos fundos imobiliários mais populares da gestora Hectare, que bruscamente diminuiu os dividendos neste mês e assustou os investidores, acende alertas importantes para os 2,3 milhões de brasileiros que investem nestes produtos. No caso, esses 2,3 milhões de brasileiros somos nós. Apesar de ser uma história complexa e atípica em uma indústria com 441 fundos imobiliários listados na bolsa, e ela só tende a crescer ano a ano, ela deixa ensinamentos aos investidores que são seduzidos por robustos dividendos, aquele dinheiro que mensalmente pinga na conta dos cotistas, mas não entendem direito o que compram e nem como é a gestão. Então, aqui já é um caso para a gente ficar em alerta. Bom, eu já venho sempre dizendo isso, sempre falo nos meus vídeos que não adianta você se interessar somente pela empresa se você não a conhecer a fundo, tá? A gente tem que, por obrigação, uma vez que a gente não paga corretor, né, assessoria, para ficar analisando os fundos para a gente tem que ser muito atento e muito detalhista nessas questões. Uma dica que eu dou para todos vocês que têm a intenção de investir: sejam chatos no estudo, sejam chatos na pesquisa. Afinal, o seu dinheiro não foi achado no lixo, tá? Valorize aquele dinheiro sofrido que você ganha. Não importa o valor, a quantia. Você ralou para ter essa grana no final do mês, então valorize. Não importa se foi através de salário, não importa se foi mesada, foi por merecimento, ok? Seguindo aqui, analistas alertam que alguns fundos imobiliários têm risco muito maior do que os outros e que, ao escolher os produtos, os investidores necessitam observar, além da distribuição de dividendo em meses passados, é preciso pesquisar sobre a qualidade dos ativos da carteira e, sobretudo, saber se a gestão é eficiente. Bom, gente, esse saber se a gestão é eficiente, no começo é complicado porque você não entende muito o que vem a ser. Você sabe lá quem que é a gestora do fundo, mas você não sabe no começo como ela funciona, o que ela faz. Sempre analise a empresa como um todo e principalmente os seus gestores. E para a gente poder fazer essa análise desses gestores, a gente sabe que todas as empresas elas emitem relatórios mês a mês, semanalmente, tá? E aonde eu consigo relatório? Consegue através no próprio Google, através do nome do ativo que você quer, .ri,
ou em alguns sites que eles fornecem a documentação para você estar analisando, tá, o andamento, a movimentação da empresa da qual você é interessado ou da empresa que você também já é cotista, ok? Um exemplo desses sites é o Status Invest. Lá tem todos os parâmetros das empresas, né, das ações, dos fundos na Bolsa de Valores, e lá tem as documentações que elas fornecem, tá? Seguindo aqui adiante, especialmente os fundos imobiliários de papel, que compram certificados e recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, né? E outros papéis imobiliários e com títulos de risco de inadimplência e rendimentos maiores, chamados o high yield, podem ser perigosos se a gestão não for eficiente. Apesar da chance de pagamento de proventos maiores no curto prazo, essa distribuição não pode ser duradoura. O HCTR, Fundo da Gestora Hectare, com 203 mil cotistas e 2,4 bilhões de patrimônio líquido, acumulou uma baixa de 31% em uma semana, após a casa anunciar um dividendo mensal 66% abaixo do distribuído no mês anterior. Nesse anúncio, a gestora afirmou aos cotistas que a diminuição era momentânea devido à restrição de decorrente da diminuição do saldo contábil acumulado. Bom, gente, até aqui o que acontece? Todo fundo imobiliário apresenta risco? Sim, apresenta, ainda que uns maiores, que é o high yield, né? E uns menores, né? Mas no caso dos fundos de papéis, que são aí a sua grande maioria CRIs, né, que são certificados recebíveis imobiliários, esses, principalmente aqueles que pagam dividendos altos, esses são os mais perigosos, porque você está aí sofrendo um risco a mais. Uma coisa que é sempre dita, pelo menos em alguns sites e alguns vídeos no YouTube que eu mesmo acompanho, é que a cota tal, fundo de papel tal vai pagar tanto de dividendo nesse mês. Veja a seguir a data com. E isso, querendo ou não, no começo, se você não tomar cuidado, você acaba sendo seduzido por isso. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já cometi esse erro. A minha sorte foi que o fundo que eu escolhi por conta disso ainda não deu problema, tá? Mas é algo que acendeu alerta em mim que eu quero repassar para vocês. Não se seduzam por dividendos altos, porque isso é uma pegadinha gigantesca. Por mais que não seja de má fé do youtuber, como é o meu caso, sempre vocês têm em mente que quando eu falo, eu estou dizendo de momento que aquele fundo vai pagar, mas em momento nenhum eu digo que isso é uma recomendação. Por quê? Porque eu tenho que ter responsabilidade, primeiramente, com o que eu falo e segundo, com o que vocês estão ouvindo. Porque, querendo ou não, vocês podem se achar induzidos por conta de algo que eu fale. Mas sempre pesquisem por vocês. Sempre escutem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, por conta que é o dinheiro de vocês que será aplicado nesses fundos. Então, por conta disso, é sempre bom, eu sempre vou repetir, estudem os fundos que vocês estão interessados e estudem o dia a dia, o passo a passo daqueles da qual vocês já possuem e acompanhem, tá? Mas eu não tenho condições de acompanhar todo dia, eu trabalho, eu estudo. Não importa, pelo menos uma única vez na semana, vai acompanhando. Se você não tem condições, eu aconselho vocês contratarem um corretor de bolsa de valores que ele fará esse trabalho para você, tá? Porque é uma péssima ideia você simplesmente comprar o fundo ou a ação, tá? E deixar ela lá na corretora e simplesmente esquecer e no final do mês você comprando. Você precisa gerenciar isso daí.
O HCTR é um fundo imobiliário de papel que cobra CRIs, os CRIs, de risco mais alto, né, os high yield. Os investidores desses fundos ajudam a financiar operações do setor imobiliário ao antecipar o crédito, mas em situações de estresse, os devedores devem ter maiores chances de não honrar o pagamento da dívida. Em compensação, podem dar maiores recuperações. E esses fundos são muito suscetíveis a qualquer impacto negativo na economia. E coincidência ou não, nós não estamos vivendo um bom momento econômico, tá? Tenho sempre em mente que tudo que acontece na economia, no governo em si, vai refletir nas suas ações e nos seus fundos. Sempre tenha em mente isso. Não adianta você somente ir lá adquirir o seu fundo, adquirir a sua ação e achar que vai continuar tendo rendimento. Não, gente. Comecem a estudar, comecem a observar, tá? Tanto o setor da qual você está investindo, bem como a economia. No caso de fundo de papel, uma vez que ele está atrelado ao CRI e está atrelado a essas empresas que podem dar calote, e isso pode impactar em muito nos seus investimentos. Porque isso também vai de questão econômica. Porque para uma empresa não honrar o pagamento da dívida, ela teve algum problema. Ou ela teve baixa nas vendas, a clientela dela caiu, tá? Ela teve que pagar mais impostos, não teve um lucro, entendeu? Então, tudo isso é derivado de outra coisa, de outro fator. E a economia, o momento econômico nosso, ele está muito arriscado, no meu entender, para investimento em fundos de papel. Aqui vem um caso, ó. O fundo da gestora Hectare era conhecido por ser um bom distribuidor de dividendos. Acontece que a casa enfrenta a desconfiança dos cotistas desde o ano passado devido a diferentes fatores. Alguns CRIs dos fundos ficaram inadimplentes, levando à desvalorização da cota e à diminuição dos dividendos pagos. Esse foi um dos motivos que levou, tá? Que levou a empresa de auditoria do HCTR a se abster de dar opinião sobre o resultado financeiro de 2022, além da falta de dados acessíveis. Essa abstenção de auditoria é grave e incomum entre os fundos imobiliários listados na Bolsa. Gente, falta de transparência. Se você está interessado em um fundo imobiliário, em uma ação de uma empresa da qual você sabe que ela não é transparente com os seus investidores, com os seus cotistas, fuja dessa empresa, porque você vai ter problema mais lá na frente. Aqui no caso, a empresa que é responsável pela auditoria, porque para ela faltou dados. E quando se falta dados para você fazer auditoria, falta transparência. Como que você vai editar algo que você não tem em mãos? Foi o que aconteceu nesse caso. Ainda que a gestora Hectare foi acusada de estar envolvida em um conflito de interesse em investimentos, uma parte dos CRIs da carteira foi emitida por uma securitizadora que é parte do mesmo grupo que comanda a casa de fundos. Além disso, a gestora está envolvida em uma disputa com a casa de análise financeira Suno e o caso está em investigação na Comissão de Valores da CVM. Analistas ouvidos pelo Valor Invest afirmam que o caso da Hectare é pontual, porque é muito complexo e pouco representativo em um setor tão grande, mas é uma luz amarela que acende para os cotistas de fundos imobiliários, a todos nós, gente, isso aplica a todos nós, que se multiplicam motivados por influenciadores digitais. E aqui eu me incluo, não que há influência, mas é o que acontece. Os fundos imobiliários eles cresceram vertiginosamente nos últimos anos. Por quê? Porque há aquela ideia do pagamento de dividendos todos os meses, mesmo sabendo que a lei especifica ser pago semestralmente, mas a maioria dos fundos pagam mensalmente, ok? E nesse caso, essa matéria, isso aqui tem tudo a ver, gente, porque não que os influenciadores influenciam na parte negativa, não, porque a questão de investimentos ela vem crescendo no país. Os fundos imobiliários, aí ó, 2,3 milhões de investidores. E aqui fala, uma vez que esse número vem crescendo,
Esse tipo de coisa que aconteceu com a HCTR pode acontecer com outros fundos. Tá? Dividendo maior, risco maior. Tenha sempre em mente isso. Quanto maior o dividendo, maior é o risco que você vai estar exposto. O número de investidores de fundos imobiliários quase triplicou em 2009 e 2023, de 645 mil para 2,3 milhões. O patrimônio líquido desses produtos, fundos imobiliários, atingiram 206 bilhões. Cada vez mais brasileiros são atraídos pela familiar ideia de investir em imóveis por meio de fundos seduzidos principalmente pelos robustos dividendos. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir aos cotistas no mínimo 95% do lucro semestral, mas a maioria opta por pagar esses proventos todos os meses. Contudo, os analistas destacam que o dividendo maior significa risco maior e exige uma gestão muito profissional para ser perene. Escolher um fundo imobiliário para investir é uma tarefa mais difícil que muita gente acha que é. A gestora Equitare não fez o que deveria fazer. O portfólio do fundo é frágil, porque é pouco diversificado e financia empreendimentos menos óbvios. Em uma situação relevante de inadimplência, e a gestão do fundo é fraca, afirma um analista de fundos imobiliários que prefere não se identificar. Uma outra questão muito importante é todo fundo que você estiver a fim de investir, verifique se ele é diversificado, se aquele portfólio daquele fundo é diversificado. Se é um fundo que só investe, só tem uma categoria, não tem uma diversificação. Ah, mas o que é diversificação, Alexandre? No caso, são setores diferentes, são locais diferentes. Vamos supor, você pega um fundo aí que ele tem aí vários shoppings. São vários shoppings, não sendo de uma mesma empresa, mas pode ser de outras empresas, distribuído localmente dentro de um estado ou em vários estados. Mas nunca vamos supor um fundo que tenha ali 2 ou 3 ou um prédio só. Tá? Ele tem que ter uma diversificação para quê? Para poder te dar uma segurança maior se caso de algum prédio, algum fundo ali dê problema, tem um outro que supre, tá? Pelo menos, se não a totalidade, quase a totalidade, tá? Boa parte dos fundos imobiliários tem bons ativos e gestores, pontua, né, o tal de Flávio Pires, analista de fundos imobiliários Santander. Entretanto, ele alerta que os fundos de papel não são menos arriscados como é comum os cotistas ouvirem por aí. Entre aspas, aconselho comprar fundos de papel com apenas CRIs de menor risco, chamados high grade. Analiso 3 importantes pontos. Se os empreendimentos imobiliários do portfólio performam bem em qualquer momento macroeconômico, quais são as garantias imobiliárias e se a situação financeira está saudável. Isso é o que ele analisa. Um problema da grande magnitude da história do Equitare dificilmente acontece, afirma Arthur Vieira Moraes, consultor e professor de finanças, né, do Clube FI. Vocês, é um conselho para vocês também estar seguindo eles no Instagram, gente. Esse pessoal é muito bom. Existem muitos fundos de papel com mais de 10 anos de existência sem nenhuma ocorrência assim. Os fundos de papel com CRIs High Yield se popularizaram quando os juros estavam baixos, porque tende a render mais. Atualmente, quando somado aos fundos High Grade, eles representam quase metade, 40% da composição do IFIX, né, que é o índice de referência dos fundos. Agora, com corte da taxa Selic, esses fundos com maior risco podem voltar a chamar a atenção. Moraes alerta que esses fundos são de altíssimo risco. Acho que os fundos de papel, chamados High Yield, deveriam ser chamados High Risk e alto risco. Ele afirma, eles podem fazer parte de uma pequena fatia da carteira, mas não são para todo mundo, justamente por conta dos riscos que eles oferecem. Esses fundos de papel, da qual pagam bastante dividendos acima aí da casa de R$ 1, para nós que somos iniciantes, é muito perigoso,
porque nós somos inexperientes, todos nós aqui estamos começando, tá? E adquirir um fundo dessa magnitude sem conhecer a sua gestora, sem conhecer como esse fundo vem se comportando nos últimos anos, cara, é tirar no escuro, tá? E isso é uma preocupação que eu tenho e que eu gostaria muito que vocês também tivessem. Aí, voltando aqui, né? Fragilidades em fundo de papel. O Valor Invest apurou que a B3 e a BSM estão acompanhando de perto o percalço da indústria de fundos imobiliários de papel. Uma das preocupações principais é que o volume de crises CRAs existentes na indústria é pequeno em relação ao número de cotas emitidas pelos fundos. Algumas transações na indústria de certificados recebíveis podem apresentar certas situações incomuns, com potenciais impactos importantes para os investidores, diretos ou indiretos, como, por exemplo, investidores de fundo imobiliário, né? Que a originação da própria de fundos de papel pode trazer riscos e que existem estruturas de garantias com exposição elevada a riscos. A agência diz que as situações expõem os investidores a riscos de crédito, risco de liquidez e falta de transparência, entre outros problemas. O forte ritmo da expansão dessa indústria aumenta o potencial de emissões de operações mais complexas ou com estruturas atípicas e que podem estar sujeitas a risco. Falhas de governança e transparência. Devem conhecer, além do risco do crédito dos ativos, o risco histórico da gestora. Tá? Aqui diz também, está muito nebuloso para conseguir cravar uma justificativa só para o que aconteceu. Pode ser uma junção de fatores, até falhas de governança e transparência, afirma Caio Nabuco de Araújo, analista fundos imobiliários da Casa de Análise Financeira Empíricos. E de fato cara, eu já vi algumas notícias que esse caso da Hectare ele é muito complicado porque há motivos que se vêm de vários lugares, vários são os motivos explicitados que podem ter gerado essa questão, essa redução é de mais de 66% aí no pagamento de dividendos, tá? Mas aqui no caso, esse próprio Caio, ele diz aqui, ó, que é esperado que a Agri sofra com prejuízo de impedimento. Entretanto, as gestoras precisam realizar um acompanhamento muito preciso das operações e contar com estrutura financeira, o que não acontece em todas as casas, tá? E aqui fala, existem ajustes a serem feitos em gestoras que não estão fazendo um trabalho bem feito e ajustes de regulação também, para trazer mais profissionalização para gestores e para analistas que cobrem o setor. Além disso, tem os famosos balanços embelezados, né, e dividendos turbinados. Um dos pontos mais polêmicos é sobre a apuração dos lucros de gestoras. Alguns fundos imobiliários embelezam os balanços e turbinam os dividendos. Diferentes fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa e, na sequência, realizar novas emissões de cotas para receber uma injeção de dinheiro. Muitos fundos fazem isso de fato. Você pode verificar isso daí naquelas relatórios financeiros que eles disponibilizam lá, né, em relação com os investidores. E de fato você pode verificar que tem muitos fundos imobiliários que fazem isso. E isso é um alerta porque eles estão repassando um lucro da qual eles não estão tendo lucro. Eles estão tendo prejuízo, repassando dividendos maiores acima da capacidade deles e mais à frente eles fazem essas subscrições. Isso daí parece que é uma bola de neve, entendeu? Eles lançam dividendos acima da sua capacidade, tendo prejuízo para haver uma subscrição lá na frente, para eles poderem captar mais dinheiro e assim sucessivamente. Fundo imobiliário, a única forma de ele ter rentabilidade ou fazer investimento é através de subscrição, tá? É claro que tem os fundos imobiliários que eles têm uma boa rentabilidade aí com a valorização, uma boa gestão, tá? Aqueles fundos que conseguem alocar valores para investimentos, comprando vários tipos tendo vários portfólios em sua carteira e investindo, esses fundos sim
tem muito. No caso, o HLG, LG é um deles. O HGLG11 é um desses daí. Eles têm uma gestão muito boa, né? E eles investem bastante. E sempre tem lucro. Atento a essa questão. O que eles fazem com o lucro que eles adquirem? Eles repassam totalmente para o acionista, guardam uma porcentagem desse lucro para investimentos. A gente sempre tem que ter isso em mente. Por aqui, dividendos de fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superior à geração de caixa recorrente de seus ativos, enquanto se amparam em repetidas emissões primárias. Como esse padrão de comportamento não se sustenta a longo prazo, há chance não desprezível de surpresas negativas para a cotistas de algum desses fundos. Então, é sempre bom, verifique e analise. Se há um fundo que você está interessado e ele tem essa prática de pagar um dividendo acima do que ele liquida no mês, ou seja, tendo prejuízo e sempre com bastante subscrições, fuja desse fundo, porque ele provavelmente vai te dar dor de cabeça mais para frente. Cuidado ao escolher os fundos e as gestoras. Os analistas aconselham que os investidores pesquisem com profundidade os fundos e as gestoras. Recomendamos olhar muito bem se a gestora tem bom histórico de governança e faz escolha de alocação pensando no melhor para os cotistas e não necessariamente para a gestora. Fuja que é cilada, Bino. Tá? Aqui, ó, uma analista de fundos imobiliários que prefere não se identificar afirma que alguns influenciadores digitais sem má intenção recomendam fundos imobiliários com foco em dividendos, mas não tem uma base de fundamentos sólida para fazer isso. E de fato é verdade, gente. Eu não recomendo. Eu sempre falo sobre o fundo, sempre peço para que vocês estudem, porque eu não tenho experiência, eu não sou um profissional da área. Quem sou eu para indicar a você alguma coisa, mesmo porque o dinheiro é seu. Tirem vocês as suas próprias conclusões. Mas infelizmente, mesmo que sem má intenção, isso pode acontecer, gente. Então eu sempre peço a vocês, sempre procure uma segunda opinião e que seja a opinião de vocês. Formem uma opinião sobre determinado ativo da qual vocês estão interessados. Jamais se deixem levar por influência dos outros. Tirem vocês as suas conclusões, formem vocês as suas opiniões, ok? Nunca, em hipótese alguma, se deixem influenciar. Como analisar os fundos imobiliários? A gestora é bastante difícil para leigos no tema. O ideal é buscar bancos, corretoras, casa de análise ou consultores financeiros independentes, profissionais e sérios, para receber recomendações. Não é necessário trocar os produtos do portfólio com frequência. Vale mais a pena usar esse tempo para reinvestir os dividendos e aumentar os ganhos ao longo prazo. A gestora Hectare divulgou no Instagram um material que reúne principais perguntas feitas por cotistas. No caso, a Hectare, ela respondeu muitos cotistas no Instagram. Aqui, no começo da comunicação, a cada afirma que, no início do ano, dificuldades de pagamento em alguns dos ativos nos quais o fundo investe levaram à redução dos dividendos pagos mensalmente e à desvalorização da cota no mercado. Mas diz que vislumbra um cenário positivo para o crescimento dos pagamentos no médio prazo, considerando a expansão potencial do turismo, setor preferencial de investimentos. A gestora acrescenta que os ativos inadimplentes estão em avançada negociação. A gestão do fundo também tem à disposição ferramentas que podem auxiliar na geração de caixa, entre elas ao monitoramento constantemente de novas oportunidades no mercado secundário e possíveis realocações das posições dentro do portfólio. Já sobre as causas do fundo fazer emissões de cotas com frequência, a casa afirma que, historicamente, o HCTR ficou conhecido por fazer emissões frequentes de tamanho pequeno, relativamente ao patrimônio líquido do fundo e por realizar alocações rápidas dos recursos captados a fim de manter os mesmos patamares de dividendos. Procurada pelo Valor Invest, a gestora fez comentários adicionais. A Hectare afirma que é acompanhada
e regulada pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, e busca avançar e aprofundar nas boas práticas de governança e transparência. A casa diz que entende que o mercado de fundos imobiliários e o número de cotistas cresceram muito rapidamente nos últimos 3 anos, demandando evoluções na maneira de se comunicar com o mercado. A gestora acrescenta que o HCTR tem como objetivo proporcionar retorno superior à média do mercado no longo prazo e está disposto a setores e operações de maior complexidade e, consequentemente, tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e o volume das distribuições de resultado no curto prazo. A abstenção do parecer da auditoria ocorreu, segundo a própria auditoria, devido a limitações acerca do alcance das revisões. O escopo da avaliação das demonstrações financeiras se limita à apuração contábil do balanço de demais demonstrações. Bom, gente, o que a gente pode tomar desse caso do HCTR? Muito cuidado com as ações ou com aqueles fundos que prometem aí valor de dividendos altos acima da média do mercado, acima da média dos outros fundos. Empresas de papel que investem em CRI, Certificado de Recebimentos Imobiliários, CRA, Certificado de Recebimentos do Agronegócio. Tomar muito cuidado com essas empresas de papéis, principalmente por conta disso, porque elas dependem de credores que as pagam. Se esses credores não conseguem pagar, ficam inadimplentes e, consequência isso, vai reverberar nos dividendos a serem distribuídos aos seus cotistas. Mas esses credores inadimplentes, eles são sacanas? Não. Alguma coisa deve ter acontecido para que esses credores tenham ficado inadimplentes com o fundo. E o que pode ser, na grande maioria das vezes, o modelo econômico, a situação econômica, o momento econômico que a gente está vivendo. E isso não é só questão de governo. No governo passado a gente teve um problema também por conta da pandemia. Nesse a gente está tendo mais por gestão, acredito eu, do próprio ministro da Fazenda, da qual eu não compactuo com ideia nenhuma dele, não acredito que ele seja um bom ministro, tá? Não acredito que ele vá fazer uma boa gestão. Na verdade, ele não vai fazer, não. Na minha visão, já não está fazendo, tá? E o mercado está percebendo isso. Isso vem refletindo em tudo. Várias empresas aí pedindo falência, abrindo aí a recuperação judicial, outras fechando as portas. E isso, gente, pensando, isso aí vai tudo reverberar, isso daí vai tudo impactar. Se você está com uma intenção de começar a investir, o fundo que te interessa, procure saber o histórico, como ele se comportou nos últimos anos, com a questão dos dividendos, com a questão da gestão do próprio fundo, se ele se importou em investir, em crescer, tá? Como que foi os pagamentos, a distribuição dos dividendos, se ele teve algum caso judicial, tá? Se ele teve algum caso de inadimplência e como ele fez para resolver essa questão aí, tá? Se ele foi notificado pela CVM, qual foi o tipo de notificação, qual foi o tipo de questionamento que foi feito a esse fundo, qual foi a resposta que esse fundo deu, tá? Verifiquem sempre a questão da valorização, da rentabilidade desse fundo ou ativo. Sempre verificam isso, se ele teve rentabilidade nos últimos anos, se ele teve prejuízo, o que ocasionou esse prejuízo. Estudem, gente. Não é difícil, tá? Mas demanda um pouquinho de comprometimento e foco. Então, o investimento ele é bom, ele é necessário, visto que do jeito que as coisas tá, gente, a gente não vai conseguir se aposentar tão cedo. Você que é jovem, comece a investir desde agora, tá? Se preocupe com seu futuro, porque esqueça a aposentadoria. Do jeito que as coisas tá andando aí, o governo vai colocar aí idade mínima para aposentar de 100 anos, cara. Do jeito que tá difícil, entendeu? E ainda que você consiga aposentar com essa mixaria que o governo tá pagando,
você vai passar fome. Ou você compra remédio, porque você vai envelhecer e vai precisar de remédio, ou você come. As duas coisas não vai dar para fazer, infelizmente. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Esse caso do HCTR é um caso para a gente se preocupar, prestar bastante atenção e servir para a gente como lição nos demais que pode acontecer, tá? Para a gente ficar com o pé atrás e sempre prestar atenção em como o fundo é gerido, tá? Como ele veio, quais os resultados ele apresentou, ficar com o pé atrás, principalmente em fundo de papel, tá? Pois bem, gente, esse foi o vídeo. Agradeço vocês terem ficado até aqui. Ficou longo demais, mas a gente precisava falar sobre isso, porque isso pode acontecer com outro fundo mais para frente, tá? E tá cheio de fundo imobiliário por aí pagando dividendo acima do que ele comporta, acima do lucro que ele teve e fazendo emissões igual ao HCTR. No entanto, o HCTR é um fundo antigo, tem um fundo novo que está fazendo isso. Prestem bastante atenção, beleza? Galera, mais uma vez, obrigado, tá, pela paciência. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, vamos debater, vamos conversar, o que vocês acham. Não esquece de se inscrever, se puderem, e compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho para vocês não perderem nenhum outro vídeo que a gente vai fazendo aí, tá? E é isso aí, gente. Valeu mesmo pela força, obrigado aí pelos comentários. Não se esqueçam, investe aí, mas com cautela. Falou?